Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer aqui um exercício para determinar o gradiente de f num ponto dado. Por exemplo, se eu tenho aqui uma função cf de x ou yz igual 2x ao cubo, o y ao quadrado menos xz menos z, que multiplica o logaritmo neperiano de y. Determine o gradiente da função, por exemplo, num ponto aqui, no ponto 422, por exemplo. Bom, sabemos que temos uma fórmula para achar o gradiente de f é igual à derivada da função em relação a x, que multiplica o vetor i, mais a derivada da função f em relação a y, que multiplica o vetor j, mais a derivada da função em relação a z, que multiplica k, o vetor k, né? Esse I, J e K são vetores. Então aí é simples, né? O símbolo de gradiente, a notação de gradiente de f é igual. Eu vou derivar essa função em relação a x. Derivando a função em relação a x, aqui fica 6x ao quadrado, y quadrado. Vou pôr aqui 6, o y quadrado, x quadrado. Em relação a x, aqui fica menos z. Em relação a x, aqui zerou, né? Então aqui, em relação a x, eu já derivei aqui em relação a x. I. Esse i é vetor, né? A direção, mais vou derivar a função aqui em relação a y agora. Fica 4 x a terceira y, né? Aqui em relação a y zerou e menos a derivada aquilo lá, né? No caso aqui, menos, eu vou derivar isso aqui. Bom, se eu tenho uma função, vou fazer um cálculo auxiliar aqui. Um cálculo auxiliar. Se eu tenho uma função que é igual a um produto u vezes v, então a derivada desse produto aqui, pela fórmula, é a derivada do primeiro, vezes o segundo, a outra função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, se eu tenho uma função f igual a z, que multiplica logaritmo neperiano de x, eu vou derivar isso aqui em relação a y. F em relação a y. Então, a derivada de u aqui é zero em relação a y. Zero, né? Não vou nem fazer aqui, mais z, u vezes a v'. V' que no caso é a derivada do logaritmo de y em relação a y é 1 sobre y, né? Então, a derivada da função em relação a y, que é z sobre y, né? Z sobre y, certo? Só que aqui é menos a derivada, então é menos z sobre y, né? Menos z sobre y, j. Isto eu vou derivar em relação a z, mais a derivada em relação a z. A derivada em relação a z aqui é zero, aqui vai dar, em relação a z fica menos x, e em relação a z aqui, isto aqui é uma constante, né? Logaritmo de y é uma constante, então fica, em relação a z, no caso fica menos logaritmo de... Aqui eu derivei em relação a z, fica menos x, e aqui fica menos logaritmo de y, né? Que multiplica k. K é o vetor. I e jk são os vetores, né?
a direção do vetor. Bom, então tá feito aí, né? O gradiente, o gradiente é isso aqui. Agora eu vou ver no ponto aqui, ó. No ponto 422, então é só substituir. No lugar do x coloca 4, no lugar do y coloca 2, no lugar do z coloca 2. Vou fazer isso aqui então. A derivada, o gradiente, né? O gradiente no ponto 422, fazer aqui, substituir aqui, ó. É igual a 6 que multiplica o quê? Y quadrado. O y é 2, né? Então aqui no caso é 4. 4x quadrado vezes 16. Menos o z. O que é z? Z é 2. I mais 4. O que é x a terceira, no caso aqui? É 4 vezes 4 vezes 4, 64. Vezes 2, né? O y vale 2. Menos z sobre... O que é z? Z é 2. Z é 2 e y é 2. Então vai dar menos 1 aqui. 2 por 2 dá 1. Vou pôr aqui já 1 aqui, ó. Vai dar 2 por 2 que dá 1. Tá. J. Mais... O que é menos x? Menos 4. E o logaritmo de 2 aqui... Logaritmo de 2 aqui. Logaritmo depende de 2. K. Bom, então o gradiente de f no ponto 422, aqui vai dar 382i, aqui vai dar mais 511j, e aqui vai dar menos 4. O logaritmo de 2, o logaritmo do hiperendo de 2 é aproximadamente 0,69. Então vai dar 4,69k. Então, beleza, ok? Tchau, até a próxima.